Olá, estamos em mais uma edição do Expresso.com. Meu nome é Reinaldo Mendes e hoje vamos falar sobre gerenciamento de crise. Para esse debate, estamos aqui com a consultora de comunicação Olenka Lasevich e o aluno de MBA, tecnólogo, aqui também da Veiga de Almeida, o Paulo Padula. Olenka, nesses tempos de crise agora, qual seria a postura de gestão e de tratamento de comunicação de uma empresa que estaria envolvida com a crise? A crise, não só no momento atual da economia, mas em qualquer momento, é uma situação que deve ser lembrada por qualquer instituição que esteja preocupada com o seu negócio, que esteja preocupada com a sua própria reputação. Então, a empresa, como a gente estava conversando aqui, a empresa ela deve ter a humildade de entender que da mesma forma que ela tem seus pontos fortes, que trazem as boas oportunidades, ela tem os seus pontos fracos, que trazem as ameaças. Esses pontos eles devem ser muito bem compreendidos e trabalhados, e esse é o sucesso do momento de gestão de crise. Padula, na sua opinião, qual seria uma agilidade necessária de comunicação com os funcionários numa empresa em crise? Eu vejo a agilidade uma coisa fundamental na resposta e baseada, evidentemente, num plano de contingência, uma coisa preliminar que você tenha e que você possa ter a visão do que possa acontecer. E depois os resultados vão pela eficiência do teu sistema funcionando. Agora, a resposta tem que ser imediata. Tem que ser criada a comissão de crise imediatamente, chamada as pessoas envolvidas, diretamente, indiretamente envolvida, mas porém com conhecimento de todo o sistema empresarial, como funciona, para que possam ser tomadas medidas imediatas. Tem que ser imediatas, a resposta tem que ser imediata, não pode ser diferente. E nesse caso, quando vocês percebem que uma empresa, falando especificamente do lado do público, né, quando vocês percebem que a empresa está tendo uma postura correta em relação à mídia, em relação aos seus funcionários, vale a pena acreditar ainda um apoio a essa empresa, ou ainda vale a pena acreditar que eles estão num bom caminho? Olha, isso é o que a gente tem visto ao longo do último século. As empresas que souberam gerenciar bem a sua crise e que souberam se posicionar corretamente diante dos seus públicos, corretamente nesse caso, eu digo, com transparência e credibilidade, elas tiveram essa resposta deles. Agora, aquela que não teve a responsabilidade e transparência diante do seu público no momento de crise, essas empresas faliram. E a gente tem um monte de exemplo aí para lembrar. Qual seria, nesse caso aí, a importância do porta-voz nessas ações? A postura de tratar isso com o público e com a mídia? Durante o momento da contingência, como o Padula disse, quer dizer, você conhecer muito bem onde está a sua ameaça, qual é o seu ponto fraco que vai poder causar essa ameaça. Você vai se preparar, você vai cuidar desse ponto fraco para que ele não deixe se transformar numa ameaça, que ele não vire uma ameaça, que não vire uma crise. A crise é quando a ameaça se instala, passa a ser real e isso vai a público, isso traz algum tipo de prejuízo para o seu negócio, para o seu consumidor, para a sua imagem. A postura de uma empresa, quando ela tem um grupo, como a gente falou no bloco anterior, especificamente para tratar de crise, é uma postura de empresa que está preparada para uma série de situações, independente do que venha adiante, porque não dá para adivinhar. Tá? E a proatividade, nesse caso, o pensar na frente, que tipo de preparação essa empresa tem que pensar em relação ao seu grupo? Como é que seria essa preparação? Esse treinamento, mídia, uma pessoa que tem que ser preparada para falar com jornalistas, uma pessoa que tem que ser preparada para falar com o governo. Qual seria a melhor estratégia nesse caso de preparação? Você fez uma ótima pergunta, Reinaldo. Dentro de uma crise, assim como dentro de um bom momento também, de uma instituição,
ela tem que se lembrar dos seus públicos estratégicos. Uma instituição tem públicos estratégicos, que ela está pensando o tempo inteiro nos bons momentos. Esse público estratégico também vai ser impactado no mau momento. E para cada público existe uma forma de comunicação. Sem dúvida, existem pessoas, pode ser a mesma pessoa no momento da crise, para se comunicar com esses públicos. Primeiro você tem que saber quais são os públicos que vão ser comunicados no momento da crise. Porque, dependendo da crise, não vai haver nem comunicação. Seria perfeito se você conseguir resolver tudo e a comunicação vai ficar restrita a determinados públicos, não vai passar para outros públicos. Quando a crise chega ao nível de imprensa, é porque ela já extrapolou os portões da sua empresa. Isso teria que estar no plano de contingência aí, de crise, determinado estrategicamente para que fosse abordados especificamente esses stakeholders aí que a gente coloca como fatores que podem intervir tanto interna como externamente na nossa empresa. Exatamente. Exatamente. Quando você fala em proatividade, a partir do momento que você pensa, vamos cuidar da nossa comunicação, como um jogo de futebol, a gente tem que fazer gol e a gente também tem que defender, tá? Então não vamos trabalhar só no gol, vamos trabalhar não só no ataque, vamos trabalhar também a defesa. E a defesa é a nossa instituição, que é normal, em qualquer instituição, ela tem pontos frágeis. Esses pontos, eles são exatamente esses pontos que podem um dia nos levar a uma... que representam as ameaças e que podem nos levar a uma crise. Não são os fortes. E para ele, a gente se prepara. E isso é proatividade. Você vai estar preparado, vai saber o que você vai fazer muito antes da crise acontecer e talvez até para que ela não aconteça nunca. No gerenciamento de crise que a gente teve exemplo de um tempo atrás, com 2 acidentes aéreos muito próximos um do outro, o da Gol e o da TAM, né? E exatamente a análise que foi feita também foi em função de onde um aconteceu e de que forma, e a consequência do outro, que foi dentro de um centro urbano com precedentes absurdos, né? Muitas mortes. Na opinião de vocês, qual foi a pior história em relação ao resultado para as vítimas nesse caso? Posso fazer uma parte? Acho que a pior história para atingir as vítimas aí dos que ficaram vivos é a falta da verdade imediata. Eu acho que no gerenciamento de crise você tem que ter a verdade imediata, porque quando você passa a ter a verdade imediata, você passa a ter mais credibilidade. E aí você passa a mudar a cabeça daquele que tem uma formação de opinião que pode contrariar os teus interesses. E aí, se você cria aquela credibilidade e aumenta esse link pessoal entre o stakeholder e pela tua verdade que você está colocando, você passa a ter mais facilidade de colocar as coisas, de conduzir melhor os interesses e resolver a crise. Eu queria fazer um comentário sobre o que Padula disse na questão da verdade imediata na história dos aviões. É verdade. Eu particularmente acho um absurdo quando eu vejo uma empresa colocar como um diferencial dela a qualidade. Qualidade é obrigação. Ética, transparência, imagina, nossa empresa tem qualidade, ética e transparência. Aí isso é um diferencial, e as outras? É perfeito. Não é? Agora, se você trabalhar numa empresa aérea, qual seria o seu principal ponto fraco, a sua principal ameaça? A queda de um avião, lógico, não é? Certamente essas empresas estavam preparadas e a gente viu. Por quê? Em que momento vem a verdade? Aonde está a verdade? É claro que as pessoas querem a verdade, mas qual é a verdade? Eu não tenho a verdade imediata para dar. Por que um avião saiu da pista e entrou num galpão e explodiu? Por que isso aconteceu? Você não tem resposta do que aconteceu, mas você tem a verdade de dizer: estou com minha equipe técnica
trabalhando para resolver o problema e dar um laudo, um parecer, e a verdade vai ser transparente. Exatamente, exatamente. E isso a TAM fez. Em poucos minutos já estava uma cúpula reunida num hotel próximo. Agora eu pergunto para vocês. Eles decidiram se reunir naquele hotel próximo minutos depois da queda do avião? Isso já devia ter um plano. Isso fazia parte de um plano. Sem dúvida. Não é? Claro, porque claro, em um instante tinha uma cúpula, a cúpula certa, reunida naquele local. E qual foi? Hoje a gente sabe, pelo menos foi divulgado o que aconteceu, não é? É verdade. Tecnicamente. Que não é resposta imediata. Não é resposta Não imediata. pode ser resposta Como você imediata. pode saber o que aconteceu com o avião? Se o avião subiu, você acredita que o avião, a equipe, todo Esteja mundo condicionado. está absolutamente preparado para fazer aquilo ali. E, inclusive a pista de aterrissagem e de decolagem do aeroporto também. Se alguma coisa saiu errada, o que foi? A gente tem que dar uma resposta. Até porque essa é a crise maior. Essa é a crise que envolve vidas, que envolve uma exposição internacional da sua imagem. E você tem que, alguma resposta você tem que dar. E como você disse, imediata. Alguma resposta, alguma atitude tem que ser tomada. Chegamos ao fim de mais uma edição do Expresso.com, falando sobre gerenciamento de crise. Queria agradecer a presença da especialista em comunicação Olenka Lascevich. Muito obrigada, Rinaldo. Muito obrigada pela participação. Obrigado a você, Olenka. E do Paulo Padula, também aluno aqui da Veiga de Almeida, do curso de marketing. Obrigado, Reinaldo. Obrigado a todos aí pelo tempo dispensado aí. Muito obrigado a todos. Até a próxima.